Olá, seja bem-vindo ao canal da Associação Espírita Lauro Machado. Nosso vídeo já vai começar, mas antes, gostaria de pedir para não se esquecerem de curtir, se inscrever e acionar o sininho das notificações para receber os avisos de nossos vídeos. Obrigada a todos e boa palestra! Sejam bem-vindos a mais um dos encontros promovidos pela Associação Espírita Lauro Machado. No nosso encontro de hoje, continuamos refletindo sobre o livro Ilumina-te de Divaldo Franco. Antes de iniciarmos nossa reflexão, pedimos ao plano espiritual para que nos ilumine neste momento, para abrindo nossas mentes e o nosso coração, para que possamos abstrair o máximo de conhecimento possível deste momento. Peço ao meu mentor, então, que esteja comigo, para que eu possa ser instrumento das palavras de sabedoria constantes neste livro. Falamos hoje do resguarda-te na serenidade. Olha que interessante, né? Resguarda-te na serenidade. Na serenidade que deve existir dentro da gente. Difícil nesse momento, né? Vive-se na terra dias de aflições. Mas afinal, nós espíritas sabemos que a Terra é um planeta de provas e expiações. A Terra é uma das muitas moradas para que possamos nos desenvolver intelecto e moralmente. Então, essas aflições, elas acabam derivando mesmo das nossas escolhas entre o bem e o mal, segundo as leis naturais, as leis divinas. Então, elas dizem respeito às leis divinas. Para viver e sobreviver a essas aflições, nós vamos usando os nossos recursos externos e internos, numa mediação. Às vezes, acabamos optando por fugas psicológicas, através da drogadição, do alcoolismo, do tabagismo, às vezes até em questões em outros transtornos, que muitas vezes geram conflitos para nós e para as pessoas que nos cercam. Elas acabam, às vezes, se traduzindo em violência, agressividade, indiferença às pessoas e aos valores éticos e morais. Ou seja, essa desarmonia interior podendo nos levar a um abandono de nós mesmos, fazendo com que a vida pareça estar sem sentido, perdendo o sentido. Esta angústia vai nos levando a consumir mais ainda essas substâncias. Esta busca pelo prazer para aliviar essa crise existencial faz com que a gente foque a nossa existência desconsiderando a imortalidade do espírito e a transitoriedade da encarnação. O orgulho, o autoritarismo, a opressão começa então
e tantos outros sentimentos pesados e sombrios como esses, eles acabam pegando lugar, suprimindo das nossas condutas e do nosso comportamento sentimentos como a solidariedade, o respeito, a compreensão e o amor. A existência ela passa a ser um campo de luta, de batalha entre fracos e fortes, entre opressores poderosos que vão excluindo. Isso vai tomando uma proporção tal que vai passando de geração para geração, que vai virando como se fosse regra da sociedade, como fazendo parte natural da vida. E aí essa luta da sobrevivência através da opressão e do descaso das coisas que realmente têm valores, como as questões éticas e morais, elas vão gerando mais distúrbios e mais frustrações. Elas vão gerando mais competitividade, mais ganância. Ela vai nos projetando cada vez mais para fora e nos deixando um sentimento de solidão muito grande. Essa busca incessante pela beleza externa, pelo poder, pela riqueza, vai fazendo com que alguns de nós acreditem que doença, velhice e a morte não fazem parte da vida. É como se ela pertencesse só a alguns, não a todos. Nós vemos então que algumas pessoas agem como se fosse possível fugir de coisas naturais da vida, de consequências naturais que fazem parte da vida material e espiritual. Como se fosse possível fugirmos das responsabilidades, das consequências dos atos e vivências passadas. A serenidade e os compromissos existenciais passam a não fazer parte do dia a dia, a não fazer parte da nossa existência carnal. Seguindo esse caminho, agindo desta forma, nos perguntamos: para onde se dirige a sociedade atual? Uma sociedade muito desenvolvida culturalmente, em aspectos tecnológicos, na produção de conhecimento, mas nos aspectos morais, como estamos? Para onde caminhamos? Me parece preocupante. Qual é o espaço que nós estamos deixando para a dignidade, para a sensatez, para o amor, para o alto amor, para a autoestima? Cabe aí um destaque, né? Quando me refiro à autoestima, ao alto amor, eu não estou falando daquilo que é cultuado hoje em dia, que é as belas roupas, a bela aparência, os músculos, a imagem do poder, do bem-estar na vida. Eu me dirijo às questões internas. Eu me dirijo àquela beleza, aquele prazer de estar
com você mesma, de desenvolver esta beleza, de cultivar essa semente que foi deixada dentro de cada um de nós, mas cujo cultivo é de nossa responsabilidade. É o livre-arbítrio. Então, nós no Espiritismo costumamos dizer, né? Tem uma frase célebre que é: se não for pelo amor, será pela dor. E aí nós resgatamos o papel do amor, nós já sabemos qual é. Mas a dor também tem um papel importante. É a dor que nos alerta, que nos chama a atenção para outros rumos. É a dor que nos chacoalha e que nos faz despertar para os verdadeiros valores, para os ensinamentos de Jesus e de seus enviados de luz, encarnados e desencarnados, que estão ao nosso redor para nos ajudarem, para percebermos a importância de cada passagem, a importância de cada existência e desta existência agora, neste momento, desta nossa passagem pela Terra, para este corpo, instrumento de nossa evolução. Ele foi nos dado, fomos presenteados com o corpo, suas qualidades e suas limitações necessárias para que este caminhar nesta encarnação promova evolução, cujo destino é a plenitude, é a evolução do nosso espírito em busca desta plenitude. E é exatamente para esse burilamento, para esta lapidação moral do nosso espírito, é que passamos por tantas situações adversas, por tantos desafios, tantas aflições, provas e expiações. Portanto, existe sim uma grande luta, uma grande batalha, mas é interna. Por isso, reforma íntima. É dentro de nós, para nós, conosco mesmo e intermediada pelo mundo ao nosso redor, pelo mundo que nos cerca, que existe uma luta. Projetamos muitas vezes para fora de nós, porque temos uma tendência a nos livrar rapidamente daquilo que incomoda, daquilo que perturba, do desconfortável. Neste sentido, a busca pela serenidade é urgente para acalmar nossas mentes e nossos corações, para que possamos refletir e fazer nossas escolhas, para que possamos ter pensamentos e comportamentos que nos traga mais harmonia, mais equilíbrio e que reverbere a tudo que nos rodeia e a todas as pessoas do nosso convívio. Nós produzimos energias que podem ser positivas se estivermos nessa serenidade, nessa tranquilidade, emitindo luz.
Assim como quando nos encontramos em turbulências, quando nos encontramos cheios de pensamentos densos e tensos, também emitimos essas energias mais sombrias, mais densas, e acabamos por contaminar também tudo e todos. Vivendo melhor e compreendendo melhor a nós mesmos, acabamos também por aprender a acolher e a compreender melhor tanto os espíritos de luz quanto os espíritos enfermos que estão sempre nos acompanhando, estão sempre nos nossos redores, em ambos os planos da vida, plano encarnado e plano desencarnado. Não devemos, portanto, permitir que os tropeços, que as pedras no nosso caminho e que os adversários de luz, sim, ainda temos os adversários da luz, ainda somos cercados por pessoas, por espíritos encarnados e desencarnados, ignorantes das leis divinas e de sua imensa luz e proteção, sabedoria e todo o bem que nos traz. Então, nós devemos tomar cuidado e não permitir que isso tudo nos afastem do nosso progresso, a nossa missão, que é progredir. Não devemos temer que sejamos chamados e tratados como ultrapassados, covardes, ou como alguém que se esconde através da fé raciocinada, aquela fé que é forte, que não se abala por qualquer coisa. Esta fé forte é a fé raciocinada, porque é uma fé que tem sentido para nós, não que foi nos imposta. É uma fé que acreditamos, que nós aprendemos a acreditar, que nós defendemos. Esta fé resiste a esses abalos, resiste a essas provocações, como Jesus foi provocado o tempo todo nos seus valores e no que acreditava. Devemos estar em sintonia com essa força de Jesus. Mas essa força só é apropriada por nós quando nós fizemos a escolha, quando nós aprendemos e legitimamos esses valores. Lembramos então da frase de São Francisco de Assis, da frase não, de sua oração, de seu poema, de sua diretriz da vida. Que nossa tarefa seja compreender do que ser compreendido, ajudar mais do que ser ajudado. Isso não deve de forma alguma nos dar a falsa sensação de que devemos saber tudo e nunca precisar de ajuda. Somos seres em construção, precisamos aprender a compreender, sim. Por isso precisamos estudar, precisamos refletir. Por isso precisamos exercitar a humildade de pedir quando não temos, de partilhar quando temos. Nós não devemos nos deixar intoxicar por fluidos que possam nos causar transtornos, que possam nos tirar a luz da sensação, da sensatez, que pode nos causar cegueira,
que pode nos causar distúrbios da audição, que possa nos paralisar das práticas do bem. Portanto, manter a serenidade é nos proteger de todas essas ameaças que nos cercam. Ameaças muitas vezes invisíveis, mas que são tão perigosas quanto os vírus que nos assolam, que podem nos capturar a mente e inclusive determinar nossos comportamentos. Orai e vigiai para que essas ameaças não nos capturem. Sejamos alegres, calmos, compreensíveis, solícitos, o máximo que conseguimos ser. Essas experiências emocionais, elas fazem que emanem de nós luzes que formam um escudo luminoso e protetor, atraindo quem tem a mesma sintonia, atraindo espíritos da mesma sintonia e repelendo também os que não o forem. Por isso, repelindo os que não são da mesma sintonia, vamos evitando que esses fluidos que não são benéficos se aproximem de nós. O contrário também é verdadeiro. Quando habita dentro de nós sombras e energias negativas, essas forças negativas, elas fazem um escudo, não permitindo que as luzes divinas cheguem até nós e também vão repelindo essas possibilidades de ajuda e de esclarecimento e vão atraindo mais forças negativas que vão nos tomando, que vão fazendo com que a gente vá se transformando em quase coisas, permitindo que o álcool fale por nós, que a droga fale por nós e que esses sentimentos perversos guiem essa existência terrena tão valiosa. Não podemos correr o risco de desperdiçá-las. Sejamos trabalhadores do ministério fraterno, com seriedade e compromisso às leis divinas, não com os prazeres momentâneos. Vamos nos cercar de possibilidades que promovam o nosso desenvolvimento, intelecto e moral, para que isso seja um alimento que nos sustente e que retroalimente dentro de nós uma harmonia interna, um equilíbrio tal que possamos conviver com todas essas aflições, mas não nos tornarmos mais uma dessas aflições, para que, ao contrário, possamos ser seres que contribuam para que todos nós possamos passar por essas turbulências e pousarmos no colo do Divino Mestre.
eu gostaria de terminarmos o encontro de hoje trazendo algumas imagens que falam por si só, mas que certamente poderão nos auxiliar ao ouvirmos essas frases de Divaldo Franco, intuído por Joana de Ângeles. O triunfo do verdadeiro vencedor não é contra as demais criaturas, deles necessitadas, mas sim sobre as heranças negativas que lhe dorme no imo e apresenta-se ardilosas e contínuas. Se pretendes a vitória, vence as inclinações negativas e deixa-te conduzir pela serenidade. Que a serenidade habite dentro de nós, para que possamos nos aproximar cada vez mais do Divino Mestre, sentir o seu abraço, sua força e sua luz. Que tenhamos sabedoria para seguirmos o nosso caminho de evolução. Fiquem com essa luz divina iluminando o seu caminho, o meu caminho e o nosso caminho. Graças a Deus.